Fala, piazada. Estamos iniciando mais um podcast para vocês. Eu sou o Thiago Lourenço. Estou aqui com o amigo de sempre aqui da bancada, o Felipão. E aí, Felipe? Fala, Thiagão. Primeiramente, boa tarde. Hoje vai ser difícil, Thiago. Duas comunicadoras aí que, olha, nunca tremi tanto aqui, hein, Thiago? Vou confessar logo para vocês. Eu tô nervoso também. Agora eu tava até conversando um pouco aqui antes aqui para mim ficar mais tranquilo e tal. Porque a mulherada tomou conta aqui hoje, né? Tomou conta. E entende, hein? E entende. Então, mas antes de mais nada, eu quero pedir pra galera aí, se inscreva no nosso canal, no YouTube, Piazada Cast. Acompanhe a gente no Instagram, a gente tá postando um monte de coisa lá, umas bobeiras lá, alguns assuntos importantes também, né? O Felipe também tá postando agora. Acompanhe a gente lá, que isso ajuda muito a gente, tá trabalhando mais pra vocês aí. Quem que é nosso convidado hoje, Felipe? Sei nem por onde eu começo. Uma das vozes que mais emblemáticas aí do nosso estado, né? Ambas, né? Assim, eu falo por mim desde que ouvia, tinha o programa lá, o Globo Esporte, chegava na hora do almoço, ouvia aquela voz assim, já falava, opa, já me ligava na TV. Então as nossas convidadas hoje é Janaína Castilho e a TT Mota. É isso aí, como é que vocês estão? É um prazer receber vocês aqui. Olá, beleza? Uma honra estar aqui, né, ao lado de vocês, ao lado da minha grande amiga. Primeira vez que a gente participa de uma entrevista assim, só nós duas. Quando a pessoa fala assim, não, uma voz emblemática, sempre ouvia desde que eu tinha 3 anos, né? Eu tava esperando ele soltar essa, né? Desde que eu era pequeno e tal, mas tudo bem. Não precisa tanto daí. Não, mas assim, é uma honra ter vocês aqui. Primeiramente, a gente queria agradecer. A gente sabe que o tempo de vocês é corrido, é uma doideira. Então, assim, muito obrigado por vocês disponibilizarem o tempo para estar aqui, batendo esse papo com a gente. Tenho certeza que vai ser um grande aprendizado pra gente, né, Thiago? E pra todo o pessoal que tá acompanhando a gente, acompanhe que, olha, vai ser show. Pois é, imagine, ó. Nós que começando com um podcast, né, que não tem muito tempo, e a honra que a gente tem, né, de ter essas duas comunicadoras que a gente vê na TV, escuta no rádio. Então, assim, é aula, Thiago. Hoje é aula. Se prepara, pega o caderno e anotem. A TT, eu tava conversando aqui, ela é atleticana roxa, né? Sou. Aqui já conhece, nem tem graça mais essa piada. Não tem. Eu escondi durante 15 anos. Na época do Tribuna no Esporte, do SBT, durante todo o tempo que eu trabalhei lá, eu escondi. Sempre dizia que meu time era o Vasco. Tem muita gente que acha que até hoje se pergunta por que do Vasco. Família do meu pai é do Rio, uma das minhas avós era vascaína, tio vascaíno, enfim. E aí, na época do SBT, eu escondia, mas depois que eu fui narradora do clube, daí não dá pra esconder, né? Daí não teve como. Ele aí sumiu, você né? tem que impostar a voz na hora do gol, né? Não tem como, né? Porque a Rádio Coxa, ela era feita para a torcida. Para a torcida e por jornalistas torcedores. Era outra proposta. E aí escancarou, né? Fazer o quê? Mas assim, Tete, eu queria saber de você, essa questão de você falar o seu time, você acha que você falou, né, que durante um tempo o pessoal não sabia. Você acha que atrapalha? Pode dar algum, né? Vocês estão lidando com isso diariamente, né? Então, você acha que tem alguma interferência, assim, a pessoa saber o time que você torce? Sim. Acho que como a Jana falou, o pessoal vê com outros olhos, né? O Paraná ainda não está preparado. E até sempre faço o questionamento, por que no eixo Rio-São Paulo tantas pessoas podem assumir? Todo mundo sabe que a Glenda é flamenguista, que a Vanessa Richa é vascaína. Enfim, se eu ficar aqui, vou citando, né? Ficar o podcast inteiro falando do time da galera. Mas eu acho que aqui a gente ainda é muito província nesse sentido. Não sei se a Jana concorda. É difícil, né? Você lida com o sentimento do torcedor e muitas vezes ele não consegue diferenciar quando você está trabalhando e fazendo jornalismo ali, informando. Às vezes o momento do time dele não é legal, então você não tem como você driblar a notícia, o fato, né? Então sempre é um grande desafio. Eu sempre lidei muito friamente assim com tudo que eu trabalho, né? Para mim o esporte ele é entretenimento, ele é alegria. Sempre gostava de contar muitas histórias, né? No tempo que eu trabalhei no Globo Esporte, então eu adorava matérias assim que tinham essa coisa mais humana. Então fui muito por ali. Nunca tive problema assim com o torcedor. Por conta disso, as pessoas até ficam na dúvida, não sabe para que time que ela torce, o Atlético, o Coxa, né? Então, enfim, achei que não tinha relevância eu falar de algo que é pessoal, né?
Até porque, assim, desde que eu comecei a trabalhar com futebol, com esporte, né, há umas 2 décadas. Não conta? Não conta. Eu não Só porque frequento assistia até o final, estádio. gente, vai Não frequento estádio como torcedor. A gente tem um olhar mais apurado para a notícia, né? Então, assim, para mim não fez falta, né? Pelo vínculo que eu tinha com o clube, porque não era, né, aquela coisa de, desde pequenininha, tá ali no estádio e tudo mais. Então, eu sempre levei muito bem isso. E mesmo assim, às vezes você encontra, né, pessoas que acabam te agredindo por algum comentário que você faz, por alguma reportagem mais crítica que você faz, mas é que aquela reportagem impede esse olhar crítico, né? Quando o time tá mal, não tem como você pegar e falar de uma fantasia, de algo que não tá acontecendo. Então, você lida com essa coisa do torcedor passional, enfim. Então, para mim, sempre foi melhor, assim, por esse, sabe, por essa escolha que eu tive, porque eu estava num meio de comunicação que tinha uma audiência muito grande. Então, aqui no Paraná, eu vejo muito essa resistência, sabe? Eu já trabalhei, como a TT falou, no Rio de Janeiro, talvez seja um pouco diferente, né? E trabalhei por 2 meses lá, trabalhei no Sport TV, trabalhei na Globo. E lá, quando você vai fazer os times, por mais que tenha rivalidade ali de um time ou do outro, parece que as pessoas lidam de uma outra forma, né? Eu acho que às vezes tem a brincadeira do carioca e tal, que você torce pro time rival e tudo mais, mas não é algo tão agressivo à pessoa. Inclusive, lá no Maracanã tem uma área que você fica junto, né? Se você torce pro Vasco e o teu amigo pro Flamengo, vocês ficam juntos. Não precisa ficar um numa torcida e outro na outra. Então, pra mim, aquilo era tudo muito estranho, assim. E quando eu ia fazer reportagem lá com o torcedor, na arquibancada, nas ruas e tudo mais, eles se encontravam, os rivais ali com as camisas, e o clima era completamente amistoso. Então, eu vi essa diferença lá. Claro, né? Não dá para generalizar, acho que aqui a gente também tem isso, né? Aquela brincadeira saudável, né, que você faz com o teu colega que torce pro rival, o time dele não tá muito bem, então você aproveita aquele momento. Mas ainda tem muita gente que não consegue diferenciar, principalmente com essa coisa das mídias sociais, né? Hoje as redes sociais, elas escondem muitas pessoas ali que talvez na tua frente não vai te agredir, mas que na internet ela vê uma possibilidade de acabar querendo atingir a outra pessoa, ou o profissional de comunicação, né, tentando denegrir a imagem dele. Então, ainda mais com essa aceleração gigante das mídias sociais, onde as pessoas se escondem, às vezes, em perfis fakes e tudo mais. Então, aí eu falei, se até agora eu nunca falei o meu time, né, o time que eu tenho mais afinidade, então vamos seguir assim ainda mais nessa minha nova função, que é extremamente desafiadora. E é estranho isso, né? Porque a gente que acompanha pela televisão, assim, aqui do Paraná, que a gente vê em São Paulo, Rio, parece que é tudo mais violento lá, né? E ela falando isso aqui, eu fiquei até surpreso agora. Eu até questionei no sentido assim, que foi a tua pergunta, né? Do profissional de imprensa assumir o time, não até... Quando eu comecei a responder, não foi pela questão de violência e rivalidade das torcidas. Eu acho que falta essa consciência até do torcedor paranaense. Porque veja quantos aqui em Curitiba, olha que não são poucos, né? Rádio, jornal, TV, internet, enfim. Quantos tem o time assumido? Pouquíssimos. E lá a gente tem muito mais. Meu Deus, quem é que não sabe As pessoas que o Neto é corintiano? Quem é que não sabe que o Milton Neves é santista? Não digo só mulheres e homens. Quem é que não sabe que a Renata foi colorada? É essa aceitação de saber o time que o profissional torce, eu acho que é diferente e isso falta para o nosso estado. E até acho que no Recife, né, que tem o Thiago lá que apresenta também o GE, ele também, né, fala do time dele e tudo mais, e ele faz brincadeira com isso, sabe? O pessoal às vezes até agride ele, aí o que ele faz? Ele liga pro torcedor, cara, faz isso, vem participar aqui comigo, aí ele chama o torcedor para ir lá participar. Então, assim, existe uma flexibilidade e um olhar diferenciado respeitoso, né? Apesar dessa coisa emocional do torcedor, né? Mas, assim, eu sempre, quando falei, independentemente do time, falo de times do Paraná, times de fora também,
sempre tive esse olhar muito crítico e respeitoso com a notícia que eu estava falando, né? Sempre buscando o melhor, tentando me colocar no lugar daquele torcedor que está acompanhando, que não está gostando da forma como o time dele está atuando, ou que está super emocionado com a fase do time dele. Sempre tentei ir por essa pegada, porque eu acho que ali você não tem como errar, não tem margem de erro, não tem como você falar, poxa, acho que eu falei com um olhar de torcedora do time X. Não tem como. É algo que é muito natural para a gente que trabalha com a comunicação, né? Então, acho que você vai fazendo da melhor forma possível, só que muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar, né? Porque, logicamente, né, TT, para você poder trabalhar com esporte, com jornalismo esportivo, uma profissão que você trabalha de segunda a segunda, final de semana, feriado e tudo mais, não tem como você cair de paraquedas, você tem que gostar daquilo ali. Eu sempre digo que para a pessoa trabalhar com futebol, ela gosta de futebol. E para você gostar de futebol, você tem que torcer para um time. Então, todos têm um time. Exatamente. Para quem que se torce? Para ninguém. Só o Linhares Júnior, que é em cima do muro, assim, né? Nosso colega lá. Então, eu ia falar isso. Daqui a pouco elas vão falar para quem que o Rogério Tavares torce, para quem que o Linhares torce, pro Dudu. Na verdade, a maioria sabe, né? TT, eu queria saber de você. Como que você iniciou? Você falou que tem que gostar de futebol e tal. Como que foi essa tua entrada na questão do esporte, da comunicação, assim, na sua carreira, na sua vida? Cara, como a Jana falou, na minha família o futebol é desde criança. Eu frequento estádio desde muito pequena. E na minha família é de mulher para mulher. A minha avó gostava muito, foi até 89 anos no jogo. Caramba. Minha mãe gostava muito. Foi a vida inteira no jogo. E chegou uma época, comecei a ir no estádio, década de 90, mulher nenhuma ia na arquibancada. Até sempre gosto de contar que meu pai falava assim, vai de boné, moletom amarrado na cintura e não passa batom. Cara, a gente ia igual menino. Verdade? Como é que pode, né? E mesmo assim tomava passada de mão, tomava xingão e tal. A gente tem 3 meninas, meu pai chegou uma hora e falou, não vou mais, vou arrumar briga. E ele parou de frequentar o estádio. E a gente continuou indo. E aí, um belo dia lá, com os 16, 17 anos, falei, nossa, deve ser muito legal ficar ali atrás do gol, né? Falei, já sei, isso que eu quero fazer da minha vida. E aí fui atrás do vestibular de jornalismo. Desde o primeiro ano, com 18 anos já comecei. Comecei na Suburbana, cobrindo futebol amador. Fui a primeira repórter mulher da Suburbana de Curitiba, em 1998. Mas um tempinho aí já. E aí, aquela gira de uma redação para lá, para cá, sempre aprendendo. Tive a honra de ter feito estágio no Mesa Redonda com o Fernando Gomes Sicupira, Capitão Hidalgo, né? Toda essa galera aí que eu aprendi demais. E aí, entrei no SBT com o Tribuna no Esporte, que foi também outro programa que marcou a história da TV brasileira, da TV paranaense, né? Parava para assistir. E sempre digo, eu tenho muito orgulho, assim, de ter sido a única mulher que trabalhou nesses 2, né? No Tribuna no Esporte e no Mesa Redonda. Que, assim, esses 2 programas, todo mundo fala até hoje e vão ser imortais, eu sempre digo. Nossa, eu assistia todo dia, cara. O Globo Esporte assiste até hoje. Quando se apresentava, eu assistia todo dia o Globo Esporte. O Tribuna no Esporte também. Nossa, devia voltar um programa desses, né? Igual o Tribuna no Esporte. Não, porque hoje a gente conversa muito sobre isso, né, Jana? Eu acho que não se encaixaria. Né? Hoje em dia os clubes não dão a abertura que davam, né? Na época do Tribuna eu ia fazer matéria de treino fantasiada. Antes do clássico, levava os jogadores para fazer um desafio, jogar fliperama no shopping, jogar sinuca com os personagens do programa. E isso hoje você tá louco, a gente não vai nem em treino, a gente não assiste nem em treino. Não, a gente não... Então, assim... Nem bobinho mais a gente vê, né? Nem aqueles 10 minutinhos de imagem mais, né? Nem aquilo. Raramente tem assim? Janela, né? Não tem mais janela. Depois da pandemia, então, acho que eles encontraram uma brecha de... A gente faz aqui e manda pra vocês. De afastar a imprensa eles mandam do dia a dia. A entrevista pronta já, normalmente não tem janela de imprensa. Treino do Atlético, por exemplo, a gente ficava de cabo a rabo, no começo e no final do treino. E no final do treino você escolhia quem quisesse para entrevistar. Entrevistava ali no gramado, às vezes 5, 6, 7, 8. A gente estava conversando sobre isso. Porque enquanto eu trabalhava no SBT, a Jana antes trabalhava na RIC, depois daí, né? Na Globo, e a gente sempre se encontrava. O nosso dia a dia era juntas no treino, né? E a gente conversou até sobre isso essa semana.
Pô, e ela no treino entrevistava tipo 7, 8. Usava 2 entrevistas terça, 2 quarta, 2... Hoje em dia a gente nem entra no treino. Hoje é no máximo. Então, por isso que eu acho que não teria como fazer um programa no formato do Tribuna no Esporte hoje em dia. Poxa, mas vocês não acham que tá ficando muito chato assim o futebol por conta disso? Porque agora tem que ser tudo certinho ali, tá ficando tipo tudo meio que parecido, não tem mais aquela brincadeira que tinha antes. Ficou Nutella, né? Ficou Nutella. Não é mais raiz. Porque antes você poderia, por exemplo, sei lá, o time tem o melhor ataque do campeonato. Você pensava numa pauta em cima disso. Né? Os atacantes que estão mandando bem lá no time. E você ia já com várias ideias para fazer uma reportagem com aquilo. Pedia um atacante, um artilheiro para dar entrevista e fazia uma série de perguntas ali, né? Hoje não. Hoje você faz a pergunta pós-jogo e ainda é uma por veículo. Sabe? Então, assim, se você não conseguir a resposta naquela pergunta que você fez ali, você não tem a pauta. E antes a gente tinha mais flexibilidade, a gente conseguia ajustar, conversava com o assessor, pô, dá pra você trazer ele depois do treino, o fulano ali, queria fazer uma matéria sobre uma história que ele contou e tal. E aí você fazia algo fora do factualzão ali, né? Você conseguia trazer algo a mais, um conteúdo mais rico para esse torcedor. Então, hoje a gente fica um pouco limitado. Claro, você pode até, às vezes no Curitiba tem um pouco mais de flexibilidade do que no Atlético ainda, mas você pode pensar uma pauta e pedir um jogador num dia específico, mas isso assim, são coisas que levam semanas para o clube aprovar, né? Para você fazer algo especial com um jogador. Ainda mais quando o clube não está bem, né? Está numa sequência ruim, às vezes aí o próprio clube, a própria assessoria blinda ali o jogador de dar entrevista num momento que não é propício, por exemplo. Mas antes a gente fazia perguntas. Quando o momento era propício. Queria, Janaína, para. Quando o momento fazia o que queria. Quando o momento era propício ou não, perguntava. Ficava no treino do Atlético, o Bolinha fazia um tonel de suco. O mesmo suco natural que ele fazia para os jogadores, ele levava para a imprensa. Também, Ficava a tarde inteira lá, tinha cafezinho, tinha bolachinha. Chocolate. Eu tenho foto na sala de imprensa. Cervejinha, não tinha? Com o chocolate quente ali. Não, horário de trabalho, né, cara? Tá louco? Mas por que vocês acham que se fechou tanto os clubes? Tá tudo tão... A questão da mídia tá tão restrita hoje em dia no futebol. Como a Jana falou, de blindar o jogador. Você já imaginou, por exemplo, o que seria hoje em dia a imprensa no treino do Coritiba para fazer perguntas para o Aleph Manga? Nossa. Caramba. Você blinda o jogador. E blindando o jogador, você blinda a imagem do clube. E é isso. E o resumo da Jana foi o melhor. Eles usaram a pandemia, a brecha que a pandemia deu de já não ter mais esse contato físico com a imprensa diária todos os dias, ou, quiçá, 2, 3 vezes na semana, que eram as janelas, e usaram para isso e ficou um provisório que ficou para sempre. Quer dizer, se deixou... Agora tem um buraco no meio entre a imprensa Aquela e o coisa clube. do home office, né? Só que hoje as empresas estão voltando para o presencial. E nos clubes não, funcionou assim, vai seguir assim. Então, só que aí o clube divulga, né, quando ele quer lá durante a semana 1, 2 entrevistas no site dele, e você tem, claro, autorização para utilizar aquela entrevista, mas quem fez as perguntas para o jogador ali? O clube. E aí... Então são perguntas assim, que são iguais para todo mundo, todos os veículos vão usar a mesma coisa. Eu ia falar isso agora, E que as quem perde é o torcedor, porque você vai escutar a mesma E o clube não resposta vai perguntar. em todas as rádios. Vai deixar ninguém numa saia justa. O clube não vai ali. perguntar coisas desconfortáveis ou coisas que podem agregar, né, no sentido de tentar entender um pouco mais o que acontece nos bastidores. Ele vai perguntar, por exemplo, sobre o próximo jogo, aquelas perguntas mais, né, comuns. Pois é. Próximo jogo, o que você espera enfrentar? Você acha que vai embalar? Aquelas coisas assim. A gente vai ver agora o jornal, a gente até sabe quais são as perguntas que Não, vai e aí rolar, você escuta todas as rádios de Curitiba, as mesmas respostas do mesmo jogador, no mesmo dia. Que chato, Quem né, perde cara? é o torcedor. Não, tá Quem chato. perde é o né? torcedor. Não, quem assistiu, né? O clube não assistiu, tem né? nada a perder. O clube não tem nada a perder. E dependendo Pelo contrário, tá ganhando porque tá blindando o elenco e a imagem dele. Quem perde é o torcedor, que recebe uma informação engessada. E depois do jogo, às vezes, dependendo do resultado, não tem nem jogador, né, pra falar. O jogador, às vezes, não dá entrevista na saída do gramado, porque, claro, é um momento ruim, e aí não tem a coletiva com o jogador. Aí com o treinador, normalmente tem, né? Mas você fica limitado, porque às vezes você vai ter que usar aquele treinador a semana inteira, né? A mesma entrevista coletiva. Mas você queria comentar, tem alguma coisa assim no final do jogo, tantos tem que dar entrevista, um tem que falar, tem algum... Não tem nada... Sempre o treinador, no mínimo. Sempre o treinador, pelo menos, Pelo né? menos. Às vezes tem aí o treinador e um jogador. Não, eu digo assim, na saída do campo, assim,
Igual ontem. Depende, se o time ganha ou perde. Depende também do... Depende. Se eles vão querer também dar... Exatamente. Entendi. Se a assessoria... Não é se eles vão querer dar. Às vezes a assessoria libera e o cara não quer. O cara sai. E às vezes, grande maioria das vezes, a assessoria não deixa. Os caras saem e não pode parar. É determinação do clube. Né? E isso geralmente varia conforme Exatamente. o resultado da partida. Caramba. Mas aí acabou o jogo, vocês vão pra sala de imprensa. Sim. Aí no mínimo o treinador. Se ganhar, talvez o treinador e o jogador. Se ganhar. Se ganhar. Então não é fácil vida de repórter, né? Quem tá ali na beira do campo ali, às vezes a gente olha assim, pensa que é tudo mil maravilhas ali, mas passa uns perrengues, né? Passa. Passa. Sempre passa. Imagina. A gente é polivalente, sabe? É. Aqui a dupla é polivalente. Eu achava, quando eu fazia transmissão na reportagem, que fiz, né, mais de 15 anos trabalhando como repórter, de entrevistar um jogador aqui no mandante, né, que você tinha que entrevistar ao vivo, e aí ficava de olho no visitante para não deixar todo mundo sair, para calcular, assim, dá tempo de fazer mais uma pergunta para ele, que eu vou conseguir pegar alguém do visitante, depois saía no gás, atravessando o gramado, hoje nem pode passar assim no meio Nem do gramado. pode. Né? Atravessava no meio do gramado para pegar o visitante do outro lado. Ele só fazia vários trampos ali na mesma hora ali, né? Entrevistando, o pessoal falava assim, ali, nossa, olhando... tá pronta pra maratona. E... Não, e é muito rápido, né? Porque você tá na entrevista com um ali, já pensando no que você vai falar com o outro, e dependendo de tudo que aconteceu no jogo, ainda as informações, então vocês têm que associar isso muito rápido, né? Pra passar também pra quem tá na escuta, quem tá ouvindo, né? Pra sair esse sentimento. Então é incrível, né? Tipo, fazer isso com... É adrenalina. É verdade. É uma doideira. A TV, ela tem o recurso da imagem. Então, eu estava acostumada com um sistema, né? Ao longo da minha carreira, praticamente trabalhei só em TV. Então, você consegue. Às vezes, você não precisa estar falando o tempo inteiro ali. O torcedor tá vendo a imagem do gramado, tá vendo o jogador saindo chateado, tá vendo, sei lá, a torcida vibrando ali. Então, você não precisa ficar narrando isso, né? Porque a imagem, ela já tá mostrando. Mas na rádio, por exemplo, é um baita desafio, porque você tem ali que tá falando que você tem que pensar não só no cara que tá no YouTube, né, que tá te vendo a tua reação ali falando, mas no cara que tá sintonizado no rádio do carro, porque se você ficar 10 segundos sem falar na rádio, a pessoa troca a estação. Então, assim, você tem que estar sempre... né, a rádio é uma baita escola, né, de você conseguir improvisar, você saber argumentar e ter todo esse repertório futebolístico. É muito legal, é outra vibe, assim. A rádio é extremamente dinâmica, né? E aí, se perguntar pra gente o que mudou aí nesses 20 anos, que a rádio virou TV. A rádio virou uma televisão. Agora tudo tem transmissão, né? Sim, tudo... o YouTube permitiu e isso é irreversível. Irreversível. A rádio virou televisão. Tá, mas assim, vocês que já têm um tempo assim nessa estrada, você acha que toda essa modernidade que veio muito ajudou, tipo, perdeu meio que a essência, assim, da questão da rádio em si? Não, eu acho que ajudou. Imagina, a gente tem ouvintes aí nas transmissões da França, do Japão, da Austrália. Se a gente dependesse... Da Bulgária, única e exclusivamente do radinho do carro ou do aparelho em si, quanto mais a local, gente... né? Quanto que a gente não perde disso, né? Quanto que a nossa informação não fica limitada. Por exemplo, foi aquele jogo entre Maringá e Flamengo, que deu uma baita audiência, eu acho que para todo mundo que transmitiu essa partida. Porque o que acontece? A gente até se surpreendeu com o resultado, porque as pessoas quando clicam no YouTube ali para procurar um jogo, o torcedor do Maringá clica lá, digita Maringá, ele vai ver onde tá passando, né? Mas o cara que digita Flamengo, ele também vai ver a gente. Então, às vezes, ele nunca viu a gente, nem sabe que existe a rádio. Nem sabe quem a gente é. Não sabe quem é o Bate-Pronto, sabe quem somos nós. E o cara clica ali para acompanhar. Gostou, continuou, se inscreveu no canal e ele passa a acompanhar a gente toda semana no programa diário. Então, assim, é uma porta de entrada, né? Essas transmissões que envolvem times do Brasil inteiro, Libertadores, né? Que envolvem times sul-americanos. Então, a gente não tem fronteiras mais, né? Diferente de antigamente, que você ficava restrito, né? A cidade, as pessoas ali que torcem para os times locais. Hoje não, hoje a gente recebe mensagens do mundo inteiro. E o mais legal, eu acho que o grande benefício nisso, que quem acompanha pelo YouTube realmente tem um programa de televisão ao seu dispor. Para quem está acompanhando a gente na rádio, a gente está comentando a partida, fazendo os comentários, falando dos lances e etc. E quem está no YouTube tem tudo isso com as imagens dos lances. Então ele é realmente um programa de TV.
E da mesma maneira as entrevistas que a gente estava falando, do jogador, do treinador e tal. Quem ouve no rádio só ouve. Quem acompanha no YouTube vê a carinha lá do a carinha técnico do falando, figura lá, do professor. entendeu? Então, realmente, o YouTube proporcionou que o rádio virasse uma TV. E hoje eu as acho isso pessoas fantástico. assistem fantástico. de qualquer lugar, né? Na rua, com o celular na mão, a pessoa está assistindo no YouTube. Ela recebe a notificação que o programa está no ar e ela está acompanhando a gente, né? No começo, quando a gente estava com o Bate-Pronto no primeiro mês ali, as pessoas estavam conhecendo. Tem um programa novo na cidade. Hoje a gente já começa o programa com uma audiência muito fiel, né? Já tem muitos acessos simultâneos, assim, não é no geral do programa. Isso a gente estava notando hoje, né? Quando o programa começou, eu falei, nossa, como já está cheio de gente aqui acompanhando. E aí já tinha mensagem de torcedor de vários times ali. O pessoal já estava numa discussão ferrenha sobre a atuação do time. Então, você não consegue, às vezes, até responder todo mundo, sabe? E é legal isso, essa interação, né? Essa conexão. As pessoas gostam disso, de você ler a mensagem dela, de responder, de dar atenção, de trazer o conteúdo que ela, como torcedora, quer agregar o programa. E a gente coloca a pauta ali na hora, ao vivo, né? E isso é muito legal. Eu vejo assim que a diferença, por exemplo, da TV para a rádio, que eu acho que a rádio traz ainda mais, é o tempo disponível. Porque hoje, numa TV aberta, você vai ter um programa de esporte de 10 minutos. Não, né? Vamos falar pela gente, o Boletim Henrique Esporte Clube. A gente vai segunda, quarta e sexta, durante o Jornal Estadual, cedo, lá, 8 horas da manhã, trazer um resumo, né, dos jogos, o que vai ter, o que foi, o que aconteceu, mostrar os gols e tal. A gente tem, às vezes, né, Jana? 5 minutos ali. Para 3. falar do Coxa, do Atlético, do Maringá, do São Joséense. É muito rápido. Em 3 minutos. Isso é bastante em TV. Isso é bastante tempo em TV. Eu tinha um programa lá do Globo Esporte que eu apresentava, que era assim, 10 minutos de programa, para eu colocar notícias locais, estaduais e nacionais, né? Porque a gente tem um público bem diverso no Paraná, não é só torcedor de Atlético e Coxa. Então, assim, é um filtro muito difícil de fazer, para você saber realmente como que você vai agradar ao maior número de pessoas. E no YouTube, a gente tem 2 horas de programa, então ali, além de eu trazer notícias mais relevantes para todo mundo que está acompanhando, a gente pode aprofundar cada tema. Você pode trazer curiosidades do jogo, você pode trazer entrevistas legais, você pode trazer entrevistado ao vivo no programa sem aquela correria, aquele atropelo. E tudo aquilo ali fica disponível, gravado eternamente na nuvem do YouTube. Fica tudo na fita. Então, se você, por exemplo, não estava acompanhando ali do meio-dia às 2 que se tinha um compromisso, você chega em casa e você assiste com calma e revê quantas vezes quiser. Eu faço isso. Eu faço isso tem bastante, muita gente cara. que assiste à noite. Muita gente. Eu coloco lá, tô fazendo alguma coisa e tô acompanhando, tô escutando ali o programa que passou, tipo, horas atrás ali, sabe? E eu queria perguntar pra Janaína agora, como que foi pra você começar assim? O que te motivou? Da onde surgiu a ideia de você começar a trabalhar com esporte? Não, eu sempre quis trabalhar em TV. Eu queria ser Paquita da Xuxa pra começar. Quem não queria, né? Pô, tinha até roupa, já, azulzinha assim e tal. Coletinha. Tenho foto, cara. Aí, na época, eu mandava várias cartas e eu era muito morena, né? Meu cabelo era preto quando eu era criança. Então, sem chances, né? Acho que nunca abriram a minha carta lá, não rolou. Mas eu pegava objetos na minha casa que pareciam um microfone e eu ficava falando na frente do espelho. Eu sempre quis trabalhar com televisão. Então, eu nunca tive dúvida, assim, do que fazer, né? Fiz vestibular para jornalismo. Tinha afinidade com esporte, né? Por sempre gostar ali de estar acompanhando futebol, por envolvimento familiar. E também por ter praticado vários esportes, né? Fiz vôlei, fiz ginástica olímpica. Então, sempre estava acompanhando, assim, os nossos atletas. E aí, eu fiz a faculdade de jornalismo em Ponta Grossa, lá na UEPG, fiquei de 2000 a 2004 lá. E aí, quando eu voltei para cá, eu falei, bom, agora eu preciso de experiência, né? Porque na época era assim, tinha que ter experiência, né? Aí, se você não tem experiência, nunca começa, né? Ainda é, né? Lá em Ponta Grossa, eu trabalhei em 2 TVs a cabo, de curiosa, né? Eu chegava lá, quanto você quer ganhar? Sei lá, 200 aí, só para poder pagar passagem e lanche. E eu ficava lá na TV, auxiliando, ajudando, fazendo produção, ajudando nas reportagens. E trabalhei também na Rádio Rock lá, fazendo locução, né? Fazia locução de eventos. E aí, quando eu voltei para Curitiba, que eu não conhecia o mercado aqui, tinha ficado 4 anos fora, não sabia nem por onde começar, enfim.
distribuí currículos, né? E falei, poxa, vou pegar a primeira oportunidade que aparecer, porque eu queria só estar no meio de comunicação ali para conseguir justamente treinar tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, porque a prática é completamente diferente da teoria, né? E a faculdade que eu fiz, ela é muito teórica. A UEPG é uma excelente universidade, foi uma das melhores experiências da minha vida, né? Tenho amigos até hoje. Mas, assim, faltava para mim muito a caminhada ali mesmo, né? O treinar, o falar, a questão da locução, da construção de texto e tudo mais, né? Para saber como fazer um bom material para TV. E aí surgiu a oportunidade de cobrir férias na RIC TV, que é onde eu estou hoje, né? Que é o mesmo grupo da RIC, o Jovem Pan. E cobri férias durante 3 meses lá, de todos os repórteres que entravam em férias, de um, de outro, depois o terceiro. E aí, quando terminou o período ali de cobrir férias, eu tive a oportunidade de continuar na emissora, fiquei ali 2 anos, e nesses 2 anos eu cobri de tudo, né? Porque lá não tinha, assim, por exemplo, uma equipe de esporte. Como eu gostava de fazer esporte, daí eu falava, poxa, sempre quando tiver jogo, me coloque. Eles não cobriam todos os jogos, né? Então, cobriam os jogos maiores, assim, de maior repercussão. E aí, quando tinham os jogos, eles me colocavam para fazer para o jornal deles lá, o RIC Notícias da época. E aí, nisso, né, eles sabendo que eu tinha esse interesse, quando surgiu um programa de esportes lá chamado Tempo de Jogo, que era para bater no programa da TT, era o concorrente dele, eu tive a oportunidade de ir para esse programa. Eu falei, poxa, eu queria fazer isso todo dia, né? Porque era o que eu gostava de fazer. E aí eu fui fazer esse programa. Esse programa durou uns 10 meses, mais ou menos, no ar. Tinha a mesma proposta, né? Tinha um torcedor de cada time, um paranista, um atleticano, um coxa branca, o apresentador, e eu fazia as reportagens. Então, ali, para mim, foi uma baita escola, né? Claro, se eu olho uma reportagem minha lá, de 2005, 2006, eu falo, Jesus, né? Eu narrava sempre do mesmo jeito, assim, enfim. Aí eu mesma, por conta, né, procurei fonoaudióloga, né? Eu usava meu salário, que eu morava com os meus pais na época, todo para investir em mim mesma, né? Para eu conseguir melhorar como profissional. E aí, quando esse programa terminou lá na RIC, né? Era um programa terceirizado, então tinha várias questões, né? De patrocínio, enfim. Eu falei, poxa, e agora para onde eu vou, né? Aí eu, novamente, né, distribuí currículos, e daí peguei as matérias que eu já tinha feito e levei para vários lugares de Curitiba. Levei para rádios, inclusive. Teve uma rádio que eu levei meu material, eles falaram que tinham uma vaga para geral. Aí eu falei, poxa, mas é que eu queria fazer esporte, né? Eu já comecei esporte, eu não quero ter que começar tudo de novo, né? Não queria voltar para geral, eu queria seguir numa oportunidade no esporte. Aí minha mãe falou assim, leva lá na RPC, lá tem um programa, né, de esporte que nunca vai acabar, né, o Globo Esporte. Aí eu falei, mãe, eu acho que lá não vai rolar, porque eles normalmente fazem um trainee, na época tinha isso, né? Faziam um trainee, né, com recém-formados, pessoas que estavam iniciando na carreira no jornalismo, e era extremamente concorrido, com sei lá quantas mil pessoas faziam inscrição, eles abriam 20, 30 vagas, para você ficar meses lá acompanhando a rotina dos profissionais, e aí você ficava num banco de talentos. E daí, quando tinha vaga, eles davam prioridade para essas pessoas que já tinham passado pelo trainee. Falei, como eu nunca passei por esse trainee, eu acho muito difícil eles me contratarem, enfim. Então, falei para ela, acho que eu não vou levar. Assim, mas não custa. O que custa? Só vai lá e entrega, né? Aí, na época, eu tava... foi em novembro que eu fiquei sem trabalhar pela primeira vez, né? Novembro, dezembro, eu passei entregando currículo em vários lugares e tudo mais. E aí, eu peguei e liguei lá na RPC para marcar um horário com o Gil Rocha, que na época era o gerente lá de esporte, né? Aí eu falei, Gil, eu sou Janaína, tal, trabalhei na RIC, eu queria ver se eu podia levar um material, um portfólio do meu trabalho, enfim, gosto de esporte. Ele falou, pode vir aí. E eu, né, super preocupada, assim, com a formalidade. Não, pode vir aí à tarde, tal, quando você puder. Aí eu fui lá entregar o currículo, ele olhou, colocou do lado assim, tá bom, legal. É que no momento não tem vaga, né, mas enfim, quando tiver eu te aviso. Aquela coisa. Daí eu fui embora um pouco frustrada, né,
Claro que eu sabia que não ia ter uma oportunidade assim que eu chegasse lá, mas eu achava que, de repente, né, pudesse ser um pouco mais otimista, assim, a conversa. E aí eu entendi que realmente eu ia ficar muito limitada em Curitiba. Aí eu falei para minha mãe, olha, se chegar dezembro, virar o ano, e eu não começar a trabalhar em nenhum lugar, eu vou embora para São Paulo. Porque, assim, eu quis viver isso e eu vou viver isso, entendeu? Não interessa em qual cidade, onde, o que eu vou ter que me submeter, né? No sentido de, às vezes, ganhar muito pouco, ter que pagar um baita aluguel, porque São Paulo e Rio de Janeiro, o custo de vida é bem mais alto que aqui. E aí, eu peguei e falei, vou tirar um mês aí para dar uma descansada, enfim, comprei uma viagem pela primeira vez, uma viagem internacional, nunca tinha viajado para fora, fui para Buenos Aires, e aí, quando eu estava em Buenos Aires, toca meu celular, o Baby, lembra do Baby, aquele celular? Esse é antigo. E aí, era o Gil Rocha. Nossa. Caramba. Aí ele, e aí, tudo bem? E aí, já tá trabalhando? Aí eu falei, não, tirei uns dias de férias aí, mas estou tranquila e tal. Daí ele falou, então, é que vai ter um programa na RPC chamado Rumo ao Pan, que a gente vai fazer a cobertura aí dos atletas que vão para o Pan-Americano, no Rio de Janeiro. E aí, se você quiser, você pode vir fazer reportagem aí. O programa é temporário, 3 meses, né? Então é uma vaga temporária, né? Querendo me deixar tranquila assim, para não me trazer muita esperança. Aí eu falei, não, claro, eu quero, né? Enfim. Aí eu falei, quando que eu começo? Daí ele falou, dia 4 de janeiro. Meu voo chegava em Curitiba dia 3. Nossa. Então tudo se conectou, assim. Aí nisso eu fui, né? Comecei na RPC, fiz o programa, fiquei 3 meses. Aí tava vencendo ali o meu período de temporária, né? Então ou a empresa me dispensava, ou enfim, me efetivava. Só que o programa ia acabar. Então, na época, não tinha ali a vaga, né? E aí, só que eu sabia que a Janaína Xavier, que era repórter do Globo Esporte na época, titular ali, ela e o Rogério, ela ia embora para o Rio de Janeiro, né? Ela ia trabalhar lá no Sport TV. Só que nunca ninguém me falou assim, vai surgir uma vaga, né? E pode ser que você continue, né? Me deixaram na expectativa. Acho que estavam avaliando também o meu trabalho, né? Muito pouco tempo ali. Eu era ainda uma repórter bem crua, né? Bem diferente deles, que já estavam há bastante tempo no mercado e já tinham, né, um outro ritmo ali, um outro ritmo de jogo. E aí, eu cheguei no meu último dia de trabalho, eu terminei a reportagem, né, que eu tinha que fazer. Aí eu passei na mesa do Gil e falei, eu terminei, Gil, já gravei o off ali, né? Enfim, valeu, né? Aí ele falou, terminou, beleza. Vamos tomar um café ali na cozinha? Misterioso, aí, ele adorava fazer isso, o Gil. Saudoso Gil. E aí ele falou, e aí, gostou? Eu falei, gostei, né? Poxa, eu queria fazer isso na minha vida, né? Gostei, é o que eu gosto, enfim. Essa leveza do esporte. Aí ele falou, então, se quiser continuar aí, pode continuar. Ele falou como se tivesse... Se quiser um chocolate ali, pode pegar. Enfim, e daí nisso eu continuei, fui efetivada no Globo Esporte, a Jana foi para o Rio. E aí eu fiquei ali 15 anos, né? Passei pela reportagem, pela apresentação, fui editora, tanto editora do programa, né, de texto, como editora de vídeo, editava as matérias, iam para o ar, enfim, foi uma baita experiência, né? E 13 anos. 13 anos na SBT, você 15 anos. Meu Deus, cara. E 2 anos na RIC antes, e agora voltei, né, para casa onde tudo começou. Nossa, cara, viu? Se fosse para planejar tudo isso que você falou, não dava certo, né? Você viajar lá e voltar no dia seguinte ia começar lá. Exatamente. Tanto é que quando eu cheguei em Curitiba, ele me falou, você tem que fazer o exame admissional lá, né? Senão eles não deixam começar. E já no dia 4 já tinha pauta para mim. Então, assim, eu não podia decepcionar, né? Aí o voo atrasou. Acontece aquelas coisas loucas, né? Cheguei, 3 da tarde em Curitiba, fui correndo fazer o exame admissional. E aí foi até curioso, assim, foi engraçado, porque na época eu nunca tinha tido, assim, né, eu tinha na RIC, na época eu ganhava o piso lá, né, o salário, mas eu não tinha expectativa nenhuma financeira, porque para mim o importante era estar ali, né. E aí quando eu fui fazer o registro lá, né, no RH, enfim, eu nem olhei a carteira, eu tava tão tensa, assim. 30 mil por mês. Não.
Que daí eu cheguei no carro, quando eu cheguei no carro já tava tudo certo, daí eu fui abrir a carteira de trabalho para ver o valor do salário, né? Falei, nossa, na época, isso foi em 2007, né, quando eu entrei na RPC, 1.300 e pouco. Aí eu peguei, pra mim era muito dinheiro, né? E na época era o piso ali, né? Aí eu liguei pra mãe e falei, meu Deus, mãe, eu vou ganhar 1.300 e pouco. Minha mãe, nossa, que legal, né? Não sei o quê. E pra mim aquilo ali era sensacional. Eu ia estar na emissora que tinha mais audiência no estado, no programa de maior visibilidade, podendo fazer matéria nacional e dinheiro só pra me divertir, né? Caramba, que legal, né, mano? Nossa, sensacional. E tinha fono de graça ainda lá. Não precisava gastar mais do seu Fiz salário. fono 15 anos. Nossa, eu preciso fazer isso. Tô vendo que eu preciso fazer, cara. Porque é E essa muito questão importante. assim de você trabalhar numa emissora, de você apresentar um programa diariamente, como que é? Quando a primeira vez que você foi apresentar o Globo Esporte lá, que você deu suas caras lá, como é que foi pra você Eu isso? quase desmaiei, né? Não, quando eu fui fazer a minha primeira transmissão de futebol, porque a transmissão é ao vivo, né? E normalmente as matérias lá, quando eu fazia, eram matérias gravadas, enfim, se eu errasse ali o que eu tava narrando, eu gravava de novo. Enfim, não gostei, não ficou legal, eu gravo de novo. E na transmissão, não, é do jeito que é, né? Do jeito que foi. Se você acertou, se você errou, enfim. Nossa, eu não consegui dormir a noite inteira, sabendo que eu ia ficar 2 horas no ar ao vivo num jogo, né? E claro que na TV você entra muito menos do que numa rádio. Você entra pontualmente para dar algumas informações, algumas curiosidades ali, mas você não fica interrompendo o narrador o tempo inteiro, né? Então, mas para mim aquilo ali já era algo extremamente complexo, né? Eu nunca tinha feito. Então, claro, dá aquele friozinho na barriga bom, né? Que é aquela coisa assim, nossa, que legal tá fazendo isso, mas nossa, que responsabilidade. Imagine, 15 anos. Caramba. Você falou que ficou 13 anos, né? Então, eu era estudante ainda e cobrindo seleção brasileira. Foi inacreditável aquilo, cobri 3 vezes e, sem dúvida nenhuma, eu acho que a Jana vai responder a mesma coisa. O momento mais marcante é entrevistar o Pelé, não tem dúvida. Então, eu vi. Também não dormi. Acho que é o auge, Também né? não dormi. Não, eu digo, foi o único dia que, nossa, a mão tremia assim, o microfone, aquela coisa que é incontrolável. É incontrolável, tá perto do rei, é incontrolável. Pois é, eu vi lá que vocês têm foto com o Pelé lá no Instagram. Lá. E você Caramba. pensa na pergunta e, nossa, será que ele vai gostar da pergunta? E é uma pessoa como outra, né? Ele era um cara extremamente humilde, assim, simpático, atendia todo mundo da mesma forma. Mas pra nós, assim, né, que acompanhamos futebol, poxa, ele é o maior de todos. Não, gente, é diferente, para. Então, você não sabe nem como... Sabe quando você não sabe se portar diante do rei? Cara, Exatamente. Então, o dia mais marcante que você teve foi quando você sim, foi... a entrevista, sem dúvida. Sem dúvida. E eu vi também ali que você é a primeira narradora Sim, a primeira Futebol corajosa, que- você quer dizer, né? Primeira corajosa. do Paraná. É, exatamente. E se o Estado tem a primeira narradora mulher, é graças ao Curitiba, né? É isso que eu ia perguntar. Foi no Curitiba No que começou? Curitiba. Aham. Em 2018, depois da Copa do Mundo, teve um movimento da narração feminina simultâneo lá no Rio e em São Paulo, né? Alguns cursos, algumas emissoras lá começaram a fazer. E aí o Coxa aproveitou esse embalo, fez uma reformulação na equipe da Rádio Coxa. E a ideia de eu narrar veio do Curitiba. Eu não sabia, porque narrar não tem treinamento, não tem estágio, quer dizer, tudo aquilo, os anos... É difícil, né? É a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Pra mim é uma coisa muito É surreal. muito Porque eu difícil. vejo, por exemplo, o Linhares narrando, eu falo, gente, como ele tem um olhar fotográfico, né? Porque nós, por exemplo, que acompanhamos, assim, coisas mais específicas do jogo, né? Como o jogo tá se desenhando, você tá acompanhando, às vezes, ali, né? Uma jogada, algo mais assim. E ele tá vendo tudo. Eu falei, como é que ele sabe que o fulano foi pro outro lado lá e eu tava aqui desse lado? Já Só tava... que o Linhares faz isso há 20 anos. Então só você que, pensa às pra quem vezes, nunca fez, né? Você pega, por exemplo, claro, Curitiba, você vai, né, memorizar ali o time do Coxa, você vai enxergar o jogador de longe. Mas o time visitante, que você às vezes não consegue reconhecer o jogador de longe, que a camisa tá com aquele número borrado, horrível, né? Então, pra mim é uma coisa muito difícil. Gravar nome, né, de jogador ali. Aí eu passei 3 meses treinando em casa. Com a televisão no mundo, pegava lá terça, quarta e quinta, jogo à noite, qualquer um que passasse, pegava as escalações na internet, ficava gravando no celular. Mandava daí para alguns companheiros, e daí tal, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando.
E aí fui meio que na fogueira mesmo. Aí foram 2 anos e meio, em 2 anos e meio eu narrei 55 jogos. Você lembra da sua primeira transmissão? Foi em agosto. O Coxa perdeu. Agosto de 2018. Foi bem complicado. Agora, você vai perguntar pra mim a mais emocionante, eu lembro de cor. Qual foi? O gol do Giovani, 2019, que o Coritiba voltou pra Série A, gol de falta do Giovani aos 39 minutos do segundo tempo. O Coxa precisava ganhar. Foi, nossa, sem dúvida nenhuma, o gol mais emocionante que eu narrei na vida. É pouco 55 jogos. Um narrador como o Linhares narra em média 100, 110 partidas por ano. Caramba, é pouco. né? 55 em 2 anos é pouco. Mas eu já acho que é um começo. Já me sinto feliz por ter tido a coragem, por ter tido a audácia de encorajar outras. Né? O meu objetivo, se eu vou voltar a narrar na minha vida ou não, não é meu objetivo de vida, mas se rolar é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Mas o fato de eu ter encarado, e se isso já servir para alguma outra mulher, minha missão já tá cumprida. Não, e deve ser muito desafiador, né? É. Porque, tipo assim, a gente ouvindo ali, é igual a Jana falou, o olhar dele, assim, parece que tipo, tá em todo canto, porque ele é muito rápido, ele não perde nenhum detalhe, e é igual, ele tá atento a tudo, é igual louco. jogar bola. Você só aprende treinando. Fazendo. Como eu disse, não tem estágio, não tem apostila, não tem tutorial no YouTube, não tem dica, não tem nada que o valha. Não tem. Você só aprende olhando uma partida de futebol e ligando o microfone. Não tem como aprender, não tem outro jeito. Eu acho muito difícil. Até agora que eu tô como comentarista, né, que pra mim também é algo muito novo, eu procuro às vezes assim algumas coisas na internet, no YouTube, né, que é a grande ferramenta ali, de insights, de ideias, né, de como você pode fazer melhor aquilo. E muitas vezes eles falam assim, se você está começando a fazer isso, se concentre em um time. Então, normalmente eu me concentro no time mandante, que é o time que a gente cobre, né? No caso, no momento, Atlético e Curitiba. Antes a gente estava cobrindo o Paraná também. Então, me concentro mais na formação daquele time, porque é muito difícil você acompanhar os dois ao mesmo tempo ali, as coisas acontecendo, né? Muita informação. Né? Exatamente. O que está pensando o técnico adversário, o que está pensando esse outro treinador, para eles conseguirem vencer ali o embate. Então, eu pensando como narradora, eu penso, gente do céu, é muito complicado. Mas olha só, você ainda está iniciando como comentarista, mas já tem outras comentaristas mulheres para você se espelhar. Sim. E eu não tinha ninguém, não tinha nenhuma narradora no Paraná. E no Brasil, todas começaram um movimento juntas, foi toda simultânea. Então a Renata Silveira, que hoje está narrando na Globo, a Isabelle Moraes, todas começaram junto comigo, só que lá no Rio e São Paulo. Então assim, eu não tinha nem material de outras para assistir. Porque não adianta. A voz feminina é uma coisa, a voz masculina é outra. A entonação feminina é uma coisa, a entonação masculina é outra. E as pessoas estão se adaptando a isso, né? Vai demorar, porque você vê como as pessoas criticam, né? E eu acho elas excelentes, todas elas. E é cultural, vai demorar. Todo mundo me pergunta, fala, você acha que a narração feminina veio para ficar? Veio, mas é cultural e não vai ser da noite pro dia. Não vai ser da noite. Porque você tem que acostumar o ouvido, você tem que acostumar. É uma outra forma de ver, uma outra forma de você falar ali. E, enfim, existe muito também aquela coisa do machismo estrutural, né? A pessoa ela já critica porque ela tem uma referência de uma voz masculina e ela fica comparando, né? São coisas incomparáveis. Tanto que nunca nenhuma rádio em Curitiba deu uma chance para uma mulher narrar. Essa iniciativa precisou nascer de um clube, precisou partir de um clube, acompanhando um movimento nacional que acontecia simultaneamente, entendeu? Na metade de 2018. Nunca uma rádio aberta em Curitiba, ou até aquele momento então, né? Uma rádio web em Curitiba, enfim, deu uma chance para uma mulher narrar. Eu ia perguntar exatamente isso, assim, se você sofreu preconceito, assim, no tempo que você estava narrando. A internet é terra de ninguém, cara. Até mesmo a Jana também ali, no tempo que você estava apresentando, assim, vocês sofreram algum tipo de preconceito, assim, de algum tipo de pessoa? Por que uma mulher tá narrando? Sempre tem, eu acho. Sim. E ainda tinha, acho que quando a gente começou, aquela coisa mais machista ainda, né? Não sabe nem o que é escanteio, não sabe o que tá falando, né? Parece maresteira. Exatamente. Como é que conseguiu estar ali? Porque, né? Sempre tinha esse tipo de comentário. Eu, inclusive, quando eu comecei a levar lá os currículos nas rádios, quando eu saí da RIC e fui procurar espaço no esporte, eu sabia que Curitiba era um meio um pouco limitado, né?
tirando as TVs ali, na época o Tribuna, né, que tinha bastante audiência, e a própria RPC, eu não tinha muito para onde ir em outra televisão. Então eu comecei a deixar vários currículos nas rádios, que faziam transmissões de futebol, e a gente tinha bastante aquela concorrência, né, de uma rádio com a outra. E eu levei em várias rádios, e eu cheguei a ouvir numa entrevista de emprego que eles não contratavam mulher no esporte. Porque naquela época, na rádio, não contratavam mesmo. E aquilo era natural, entendeu? Eu ouvia aquilo com uma certa naturalidade. Porque realmente eu não tinha visto ainda mesmo mulher aqui. E depois foi passando o tempo, né? E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, gente, como é que pensavam isso, né? E claro, depois essa rádio contratou mulher, enfim. Mas assim, era algo que você via de uma forma que era vista como natural pela sociedade e não questionava, entendeu? Você ficava ali, poxa, não, mas eu quero fazer isso, eu quero meu espaço. E foi naquela insistência, né, da nossa geração, e hoje várias outras mulheres estão aí, né? Então, mas hoje em Curitiba, a maioria das equipes não tem nenhuma mulher. E a nossa? Tem 3. Então, agora vocês estão na Jovem Pan, né? Isso. Na Jovem Pan vocês têm, que nem a gente comentou no começo, que é uma rádio que virou televisão. Vocês transmitem os jogos dos clubes aqui do Paraná. Sem imagens, a imagem do narrador e do comentarista da cabine e de quem está no plantão. Uhum. E a equipe é a Janaína, você, a TT, eu, daí tem o Linhares. Linhares Júnior, Felipe Dalke, Alexandre Senechal, o Dudu Oliveira, a Mariana e o Elísio Júnior. E quanto tempo já que vocês estão nessa... 6 meses. Começou com o Campeonato Paranaense. Bebês ainda, não temos nem um aninho. E vocês estão gostando de trabalhar juntas, assim? Porque... É a primeira vez que vocês trabalham juntos? Primeira vez. Sem ser concorrentes. E vocês se conheceram... Agora a gente só é concorrente no duelo. Agora agregando audiência, no duelo. No Instagram tem bastante... Tem até a dancinha de vocês no Instagram. Opa, a dancinha é sucesso. O pessoal curte, né? Eu acho que a internet, ela traz essa leveza, essa descontração, que eu acho que é muito legal, né? Você perde aquela coisa quadradinha ali, formal. Então, não precisa, né? Porque a gente tá falando de algo que é para justamente deixar as pessoas alegres, né? Felizes, enfim, se divertirem com aquilo que a gente tá produzindo. E vocês se conheceram mesmo na beira do gramado ali? Sim, a gente já era amiga, assim. Eu até falo pra ela que o fato de... Quando o Linhares me ligou me convidando e tal, eu falei, mas quem que é a equipe? Né? Porque também a gente é gato escaldado já, né? Também não vamos entrar na barca pra bater cabeça. Resumindo, é isso, né? Exatamente. E aí, a hora que ele falou o nome da Jana, eu realmente me empolguei e falei, não, eu vou, sabe? Então, assim, a gente sempre foi amiga. Fora dos microfones, a gente divide aí a vida materna, né, Jana? Canina, receitas, maridos, né? Ela problemas fica me mandando agora, que eu tô na gestação, tá mandando roupinha de criança lá, daí ela recebe o tempo inteiro, né? Porque o algoritmo do Instagram... Pra você ter uma ideia, o meu Instagram tá achando que eu tô grávida de tanta coisa que eu vejo e lembro da Jana. Só coisa de bebê lá. Só. Exatamente. Então, você falou em gravidez, né? A Janaína, ela tem 2 filhos, né? 2, né? 2. E agora tá vindo uma menina. É isso. O Miguel, o Gabriel e agora a Ana Beatriz. Tá, e como que você faz pra conciliar tudo, assim? O trabalho... eu não faço, né? Cara, Mulher Maravilha é a gente. Eu tenho uma moça de 16 anos também. Eu digo, e não é claro... fácil, né? Não, mãe de adolescente, eu falo pra Jana, eu falo assim, fica tranquila. Fase de videogame, fica né? Cada tranquila, fase é uma só piora. fase. A tendência é só piorar. Eu falo pra ela todo dia, Claro, né? o meu mais velho tem 8 anos, o outro tem 4, então assim, eles estão numa fase, claro, que são bem independentes, né? Pra tudo, né? Pra comida, pra banho, pra fazer atividade, enfim, pra brincar, pra sair, tudo precisa ter alguém ali. Então, neste momento, por exemplo, aí meu marido tá com ele pra eu poder vir aqui. E aí depois a gente troca, ele vai trabalhar e eu fico com eles. Então a gente vai equilibrando pratos, mas assim, pra mim, é algo que não tem preço, sabe? Eu sempre sonhei em ser mãe, então isso pra mim não é um fardo. Às vezes no perrengue a gente ri de nervoso, mas a gente ri, porque, poxa, que legal tô vivendo isso, né? Tanta gente que às vezes gostaria, né, de realizar esse sonho da maternidade e não consegue. Então, assim, eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada e abençoada de poder estar vivendo, né, essa maternidade que eu tanto sonhei, muitas vezes proporcionando para eles coisas que eu não tive, né? E tentando ser a melhor mãe, claro que errando um monte, mas não carregando nenhuma culpa por isso, mas aprendendo com eles
e podendo, né, contribuir que eles tenham uma infância saudável e feliz. Eu tô acompanhando o Instagram de vocês lá, eu vejo lá os stories lá, eles estavam de férias com eles lá, eu vejo eles se divertindo lá e tal. Eu vi que você tem 2 meninos, e agora você tá grávida de uma menina, né? Aham. Agora completou Uma o time Ana agora. para completar a Uma vida Ana dela. pra fechar. Meu nome é Ana Tereza, para quem não sabe, tá? Minha filha é Ana Júlia. Olha aí. E agora tem a Ana Beatriz. Quando eu era criança, eu sempre queria... Eu falei, poxa, se eu tiver uma menina, vai ser Ana Beatriz. Então é o nome que eu tinha na minha nostalgia, assim, de infância, de brincar de boneca. E falei, não tem como ser outro nome, entendeu? Porque ele carrega todo um significado. Eu torci, eu rezei que fosse uma menina, tá? Vou confessar. Mas como é que pode de mulher isso, né? A minha mulher, quando estava grávida, porque eu tenho uma menininha de 2 anos e 3 meses. Daí ela engravidou, ela falou, se for menina, eu vou dar o nome de Eloá. Eu falei, como assim vou dar? Eu também posso escolher. E eu não gosto do nome Eloá. Agora já acostumei, agora eu gosto, né? Não tem falar que não. Fala que não gosta agora. Mas eu não gostava do nome Eloá. E ela já, quando ela viu que estava grávida, ela falou, se for menina, eu vou dar Eloá. E não tinha o que fizesse mudar. Eu falei, beleza, então vamos fazer um acordo. Se for menina, você escolhe, menino eu escolho. Daí foi menina e é Eloá. Teve negócio. E eu vejo assim agora a vida da mulher, né, no dia a dia. Ainda mais pra quem tem filho, tem marido, casa pra cuidar. Nossa, é muito difícil, né? Cara, você não sabe o que é a minha rotina e a da Janaína. Uma loucura. Se a gente sentar aqui e contar o que a gente faz das 7 da manhã às 11 da noite, vocês vão ficar cansados só de ouvir, não, né, se, Jana? se eu chego lá pra comentar o programa às 11 da manhã, mas até às 11 da manhã, gente, eu já fiz função de 4 profissionais. Isso aí. Isso quando não tem que ir cedo no jornal, né? Que geralmente acontece. É isso que eu ia comentar. Como que é essa rotina de vocês lá na rádio? Tem, igual, ontem teve jogo. Vocês estavam na cobertura. Daí Ela hoje já fez tava o jogo lá. e hoje foi de manhã lá na TV. Hoje Cheguei foi na em casa quase acho que 10h30 da noite. E aí até você comer, até você tomar banho, Era aniversário do meu marido, eu tava trabalhando, não fiquei com meu marido, inclusive. Igual, domingo teve o jogo do Atlético. Você foi feita a cobertura também? Não, eu tava trabalhando no do Coxa, daí é por escala. Ah, tá. A gente tem por escala, então tem a equipe se divide, né? Uma equipe, um narrador no Atlético, um no Coxa, um comentarista aqui, um repórter Porque aqui. foi um no domingo e um na Isso. segunda, né? Isso. Porque normalmente se eu trabalho no sábado, daí eu não trabalho no domingo, ou se eu trabalho no domingo, eu não trabalho no sábado, a não ser que tenha jogos simultâneos ali. Mas aí eu faço a escala com o Dalk, que é o outro comentarista, né? Mas, por exemplo, ontem eu cheguei na TV cedo, porque eu faço a produção do Bate Pronto, né? Cheguei cedo, fiquei lá, cedo, 8 e pouco, fiquei até 2h30, né? Que é o horário que até acabar o programa, a gente sair. E 4h30 saí de casa para ir pro Couto Pereira. Quer dizer, eu fiquei durante o dia, às 12 horas do dia, eu fiquei 2 horas na minha casa. Mas quando a gente gosta o que faz, não tem. Que nem ela falou. É muito mais prazeroso do que eu ficar lá 8 horas sentada no escritório, que não combinaria com entendeu? Que a gente não estaria sendo feliz e tal, batendo cartão ali, cumprir horário. Né? Horrível isso. Não é isso, não é essa. Não é sobre isso. Né? Como quando o Linhares montou o projeto, foi como a TT falou, assim, não sei, tem um bichinho, né, na gente que... É pinga, galera. É pinga, é cachaça. Não adianta. Você não consegue largar, não adianta. Ó, eu quero aproveitar aqui e fazer uma pergunta pra vocês, que eu deixei uma caixinha de pergunta hoje lá, daí os meninos lá dos Legionários lá, os caras que caçam fantasma aqui em Curitiba. Aqui. Uau! Eles mandaram uma pergunta aqui, ó. Quais os maiores desafios da sua profissão? Canal Os Legionários, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu acho que o maior desafio é não desistir. Né? Porque é não desistir. Se a Jana contou a história, se ela, quando tivesse levado o currículo, ou tivesse levado o primeiro não, o segundo não, tivesse desistido, não estaria onde tá hoje, né? E eu acho que é por aí. Se eu, quando tivesse narrado o primeiro jogo em casa, mesmo treinando, tivesse ficado uma bosta. Opa, Miami... Pode falar o que você quiser. O primeiro, o segundo, o terceiro. É o não desistir. Claro que eu não sabia. Eu sabia. E mesmo como a Jana falou, até quando a gente começou nas reportagens, gente, se olhar pra trás, a gente fala, meu Deus, que evolução é essa? Eu acho que o desafio é não desistir. Exatamente. Até por conta do machismo, da pressão, da falta de espaço. Por tudo que a gente já falou aqui, na minha opinião, o maior desafio é não desistir. Exatamente. Acho que é isso, né? De você... Apesar de que não tem como você fazer algo e sair 100% perfeito, você não vai receber o tempo inteiro aplausos, você vai tropeçar, você vai errar,
E eu acho que essa constância é o que faz a diferença, né? Você saber que você tem falhas como qualquer outro profissional em outra profissão, mas sempre se concentrar para fazer o seu melhor, né? Sempre buscar o seu crescimento. E é igual a academia, né? Que a pessoa vai um dia, desiste, não vai adiantar, não vai ter resultado. E se você vai sempre, mesmo quando não tá legal, poxa, não amanheci legal, você não vai deixar de trabalhar. Você vai ter que ir lá e vai fazer também de qualquer forma. Já que você vai levantar e vai fazer, faça bem feito. Porque aquilo ali vai te trazer os frutos ali no futuro, né? Então, quando eu tive oportunidade na RIC, que acreditaram em mim, que eu era uma menina recém-formada, aquilo ali fez a diferença na minha carreira. Quando eu comecei na RPC e era uma pessoa que tinha pouca experiência, mas tinha muita vontade, tinha o brilho no olhar, realmente mostrando que eu ia dar o meu melhor para fazer algo que tivesse resultado para a emissora, eu acho que aquilo ali também fez diferença, né? Então, você não fica 15 anos no lugar se você não traz retorno, se você não é uma pessoa que se dedicou para fazer aquilo, né? Não tem sucesso de graça. E claro, eu acho que os ciclos se encerram quando a empresa viu que o caminho era outro, né? E eu era aquilo que eu poderia oferecer, enfim, fez uma escolha. E para mim, hoje, o momento é outro, né? Eu estou fazendo algo que eu nunca tinha feito, é uma outra experiência dentro de uma bagagem gigante que a gente tem. Então, que legal, né? Poder viver várias vertentes, né? Várias experiências dentro de uma profissão só. Então, acho que isso acho que tem coisas que... Eu sou muito dessa coisa de acreditar em destino, sabe? Que as coisas se encerram e se iniciam no momento que tem que acontecer. Se eu não tivesse saído da RIC em novembro de 2006, eu não teria entrado na RPC em janeiro de 2007. Entendeu? Já teriam colocado outra pessoa no meu lugar, talvez eu não tivesse, né, conseguido pegar aquela onda ali da oportunidade que ia se abrir. Tudo vai acontecendo no momento certo, né? Exatamente. É incrível, né? Porque não adianta você ficar lamentando, às vezes, de coisas que deram errado, ou que, às vezes, até tropeços seus mesmo. Enfim, acho que você não pode ficar se lamentando pelo que passou. Você tem que tentar corrigir o que é possível e olhar sempre pra frente. Nossa, da hora. E é marcante, né? Porque, assim, a passagem tanto da Jana quanto da TT, todo mundo lembra, todo mundo conhece, ouve a voz dela, já sabem. Entendeu? Então, tipo assim, o tempo que vocês ficaram lá foi muito marcante. Tipo, marcou uma geração, né? Porque a gente chegava louco pra assistir sobre o esporte. Então, tipo, pegou uma geração, assim, que eu acho que foi muito bacana, né? Poucas as equipes de rádio de Curitiba têm mulheres. Transamérica não tem mulher, Banda B não tem mulher. A CBN tem a Joyce Carvalho, que tá lá, que é âncora, mas não é da equipe esportiva. Já teve mais mulheres, né? E aí a gente foi presenteada com esse projeto maravilhoso da Jovem Pan News, do Grupo RIC, de ter duas, claro, com toda a modéstia do mundo, duas mulheres referências aqui, né? Referências. No esporte no nosso estado, e falo isso com muito orgulho. Estamos até nos pontos de ônibus. Se você ainda não viu a gente no ponto do busão, ó. Quando Tira eu uma vou tirar, fotinho, vou ó. marcar vocês lá. Tira uma fotinho, marca a gente. Mas é uma satisfação trabalhar com a Jana, putz. Realização de um sonho, assim, né? E todo mundo acho que pergunta muito dela pra mim e de mim pra ela. E eu acho que todo mundo pergunta disso. Como é que é vocês duas juntas, né? Vocês são amigas? Não, mas, né? Se dão bem, não se dão? E isso é muito legal. E a gente... Cara, eu torço muito pra que outras rádios... Pra que tenham mais mulheres. Como eu falei, já teve mais, né, Jana? Já teve. Eu acho que é importante, né, você ter ali não só a oportunidade, né, o espaço, mas principalmente você trazer o que vem com o talento feminino, né? Que é esse olhar mais humano, esse olhar mais afinado, mais apurado, é diferente, né, da forma como o homem vê. Então, eu acho que é fundamental. Na TV sempre teve um pouco mais de espaço, mas eu sempre senti bastante resistência nas rádios, de uma forma geral, e hoje a gente não tem, né? Por isso que a gente acha assim, a nossa equipe é muito boa, né? Porque tem gente de todo tipo ali, com, né, experiência, claro, mas cada um com a sua característica e 3 mulheres na equipe.
o que traz, assim, um diferencial gigantesco, né? E isso impacta, né? E tem impactado, logicamente, no resultado do nosso trabalho. E isso é muito bacana, porque você, poxa, vê que nós estamos nos complementando, né? Cada um do seu jeito, com a sua bagagem. Poxa, eu vejo assim, o Linhares eu conhecia já da época da narração, de fazer Sport TV, enfim, eu fiz alguns jogos com ele. Para mim já era uma referência ali na narração, né? Aí o Alexandre Senechal, eu trabalhei um pouco com ele lá no GE também. Não conhecia ele como repórter, apenas como coordenador. Eu falei, poxa, como ele vai bem ali durante o jogo, né? Trazendo um olhar super atento a tudo que está acontecendo. O Dalk tem uma opinião muito embasada, então não é aquela coisa de falar o que está pensando do nada. Ele fala com muita propriedade, com conhecimento do que ele está falando. Então, para mim, é um dos profissionais que eu me espelho, assim, né? Pelo conhecimento que ele tem de futebol, por ter acompanhado muito, né? Trabalhou dentro de clube e tudo. Então, ele tem uma super bagagem e tem repertório futebolístico, né? Que para mim, assim, não que eu não tenha, mas eu tinha um outro repertório, que era um repertório para a TV. Na TV você fala para pessoas que gostam e não gostam de futebol, então você não pode ficar usando uma linguagem muito rebuscada. Tem que falar para todo mundo. Você tem que falar coisas mais em relação, por exemplo, ao resultado do jogo, aquele sentimento que o torcedor tem de uma vitória, de uma derrota, do que de coisas muito específicas da partida, né? Que é algo mais de rádio isso. Então, para mim, a rádio é um desafio por conta disso, né? De você conseguir analisar lance a lance ali. Então, eu tô super respaldada com uma galera que sabe muito bem o que tá fazendo. Assim como a TT, né, tem essa admiração, a minha admiração é mútua, porque quando eu entrei no jornalismo... Nosso entrosamento tem anos já, né, gente? Quando não é um entrosamento, assim, de um time que, né, de uma dupla que você põe ali pra jogar. Quando eu entrei no jornalismo em Curitiba, né, ela já estava no mercado. Então, assim, pra mim, ela era a referência feminina quando eu comecei. Quando eu comecei num outro programa que tinha a proposta também de fazer um programa mais descontraído, eu via as reportagens dela lá na Massa, né? Inclusive... que hoje é a Massa. Na época, quando ela ficou grávida da Ana Júlia, eu tive até a oportunidade de cobrir a licença dela. Só que daí surgiu o Gil no meio, e aí acabou que a gente não conseguiu trabalhar na mesma emissora até então. Então, assim, acho que é coisa do destino, entendeu? De você, de repente, viver coisas diferentes e voltar a reencontrar pessoas do início da sua carreira que trouxeram, né, essa referência profissional, que é super importante. Então, assim, nossa convivência é super bacana. A energia da equipe também, né? Todo mundo se resolve ali, não tem aquela coisa de ter picuinha, né? A gente tem uma equipe que joga muito a real, discute pauta e quando alguma coisa não tá legal já fica claro ali, já se resolve. O Linhares tem muito essa coisa de conversar com todo mundo, né? Então, não tem muito mimimi, entendeu? Não tem Nutella. É uma equipe que... Ela não vai falar que eu tô fazendo bolinho pra Ana Beatriz toda semana e tô levando bolo lá. Tô cuidando bem na minha gravidinha. É por isso que, né, estamos ganhando os pezinhos necessários aí. Tem que deixar a Ana saudável. Eu amo doce, né? Então fica difícil. E pra quando que vem a pra novembro. A previsão é 16 de novembro. Mas eu já me sinto com 9 meses. Tá bom, não vou mais fazer bolo. Tudo bem, mas isso tem a ver não só com o peso, mas com a idade que vai passando, né? A gente vai ficando mais cansada também. Diferente das outras 2 gestações, que eu estava mais disposta agora. Mas chove. Só que assim, acho que você se cobra menos, né? Porque na primeira gravidez você fala, nossa, tem que sair tudo perfeito, você come tudo certinho. Não que não esteja comendo, estou comendo também o saudável, claro. Mas assim, você não fica tão... levando tão à risca tantas coisas, né? Porque a gravidez já é um período que você está mais sensível, muita gente dá palpite de tudo, né? Então, você se permite também relaxar, porque se a gravidez está saudável, os exames estão bem, né? E você está levando uma vida saudável na rotina ali, não se preocupa tanto assim, sabe? Com tantos detalhes. Então, eu estou me alimentando bem e daí eu deixo o docinho para quando a TT leva o bolo lá. Quase toda sexta-feira. Ai, que beleza, hein? Mas tá muito legal o programa de vocês lá. Eu acompanho. Sempre quando eu posso, eu tô vendo ali.
Já fiz amizade lá já com o Dudu, a gente conversa meio que direto. O Linhares, pelo que vocês falam, deve ser um cara de gente boa demais, né? Ele é uma pessoa sensacional. Se você trouxer ele aqui, ele vai ficar 6 horas. Não, contando daí história. não tem que fazer um podcast, daí tem que ser um dia cast, tipo um dia inteiro, É um entendeu? documentário. Contar todas as histórias. Aí, ó. Bom, Que Dudu aquele falou, né, que tem lá muita história. tem muita história. É. Vocês não têm ideia. então, quero deixar já um convite pro Linhares aqui. O dia que você quiser, as portas estão abertas aqui para você trocar essa ideia com a gente. E é isso aí. Eu quero pedir pra Janaína mandar um abraço lá pro Cláudio Pedra. Ele é um primo meu, ele veio, participou aqui, ele é pugilista. Daí ele viu lá também, ele foi um dos que mandou mensagem pra mim e falou assim: "Nossa, Janaína, sou fã dela e tal." Obrigada, um abraço pra você, Cláudio. Obrigada mesmo. Ele fala que acompanha você desde sempre. E você lá no Globo Esporte, lá que você chegava, você tinha a tua apresentação que você fazia lá, né? Uhum. Boa tarde, aqui o já tá começando. Se fosse pra começar aqui o Piazada, como que você iria fazer? Nossa, não improvisa assim? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá então. Daí se você fizer e ficar legal, daí você pode levar a caneca de presente pra você. Olha só. Ai, Já valendo tô na o brinde, responsa. amiga. Peraí, deixa eu me concentrar pra fazer bonito. Valendo o brinde. Tira a água ali da frente ali. Isso, capricha. Então. Ai, tô nervosa. Fala, Piazada Cast! Estamos chegando com mais um podcast super especial para você que adora esporte. Agora, aqui no nosso canal. E já deixa aí, hein, o like. Clica no sininho para receber as notificações e fica por dentro de tudo que tá rolando aqui no nosso podcast. Sempre aquele papo da hora. Chega mais. Aí, ó. Vamos pegar esse corte, Arrasou Thiago. já, Ó, vai ter que arrasou. ficar direto Já tá lá, pronta a fixado. cara. Já tá feito o corte. Ó, que massa, Jana, hein, eu cara. queria saber de você a questão. Você fez a cobertura da Copa do Mundo. Aham, fiz aqui. Como que foi essa experiência pra você? Ah, foi muito legal, né? Porque acho que Copa do Mundo e Olimpíada são 2 eventos, né? Que é another level, né? Outro nível. Então sempre acho que é o grande sonho para quem trabalha com esporte, né? Que você vai estar cobrindo 2 grandes eventos de alto nível e aí quando eu tive a oportunidade de cobrir a Copa do Mundo aqui, né? Que nós tivemos os Jogos na Arena. Eu tive a oportunidade também de fazer pela primeira vez reportagens para o Jornal Nacional. Então, eu era repórter de rede em Curitiba. Então, eu fiz 3 reportagens que entraram na mesma semana, que foram dos jogos que tiveram na Arena. E eu fiquei naquela, assim, nossa, será que vai entrar? Será que não vai? E aí passava pelo aval do Bonner lá, né? Ele via o que não tá bom, ele não bota no ar. Ele era o editor lá do JN. E as matérias entraram. E assim, o Galvão Bueno chamando a minha matéria. Vamos ver na reportagem de Janaína Castilho. Nossa, quase infartei, né? Zerou na vida. Cara, que da hora. Zerei na vida. Eu tenho as reportagens até hoje, né, guardadas lá, porque foram, né, aquela coisa que você caixota e guarda, né, ali. São 3 reportagens muito marcantes, assim. E, claro, eram reportagens de jogo, não tinha nada mirabolante. JN é um jornal que também não tem tanto tempo disponível assim para você fazer, né, super matérias, então eram reportagens curtas, mas nossa, era aquela coisa assim de você ter o teu trabalho check, sabe, aprovado. Que eu passei lá há mais de 10 anos e nunca tive a oportunidade de fazer matéria para o JN, tinham outros repórteres que faziam. Tinha feito já para o Jornal da Globo, para Esporte Espetacular, né, outros jornais de rede, mas para o JN, que é o jornal mais glamuroso da TV ali, né, que tem um pouco mais de dificuldade de você emplacar uma reportagem, eu não tinha ainda. Eu tive um grande parceiro, né, que eu trabalhei com ele enquanto estava rolando a Copa do Mundo, que foi um mestre, que foi o Pedro Bassan, que veio para cobrir também, né, fazendo matérias para o Fantástico, e eu ficava observando como é que ele fazia, né, de onde que ele tirava aquelas ideias de reportagens, sabendo que eram reportagens que não podia pirar muito cabeção, mas que no ar ficava uma história sensacional, assim. E aí eu ficava observando ele, né? E ele sempre extremamente simpático e sempre muito receptivo, me tratava assim como se eu fosse, né, do mesmo nível que ele. Então foi um período muito legal. A gente ficava cobrindo lá o treino da Espanha no CT do Caju. Os treinos da Espanha, né? Ele veio para cobrir para ser o olhar, né, da seleção espanhola.
Então eu falei, poxa, eu tenho que fazer igual ele faz, assim, igual ele faz. Pra mim o nível era, sabe, ter que sempre olhar acima de mim ali pra tentar fazer o melhor possível. Então foi uma baita experiência. Pra mim, eu sempre tive como referência o Pedro Bassan, em reportagem de TV, assim, né, de reportagens especiais, né, que tem aquele olhar pra história, que tem um repertório para escrever o texto de reportagem especial de uma forma muito sensível, que é o Bassan e o Tino Marcos, né? Que hoje também já deixou a Globo. Mas eu tinha também nele, assim, eu era super fã, né? Sou até hoje, né? E o Tino Marcos, quando eu fui para o Rio de Janeiro fazer um intercâmbio lá na Globo, eu encontrei com ele pela primeira vez, né? Eu estava ali com 2 anos de experiência. Nossa, o Tino Marcos, né? E aí eu me apresentei e tal. E ele também, né? Super doce de pessoa. E eu falei, poxa, como é que você consegue narrar assim, né? De forma tão natural, né? Quando você vai gravar uma matéria especial, enfim. Parece que você está ali dentro da matéria. Eu disse, não, mas é isso que eu faço mesmo. Eu fecho os olhos e narro. Ao invés de ir na cabine de off, ler o off ali, o texto, ele entrava na cabine de off, fechava os olhos e narrava imaginando a imagem daquilo que ele estava falando. E daí eu passei a fazer isso, né? Em algumas matérias mais emocionais, eu fazia isso. Eu imaginava aquilo que eu queria falar. Às vezes nem seguia necessariamente aquele texto que estava escrito, mas mais ou menos aquilo. E aí eu saía, né? Fluía muito mais, de uma forma muito mais natural, aquilo que eu queria transcrever para as pessoas. Caramba, hein? Viu aí, ó, vivendo e aprendendo. E querendo ou não, é muito sentimento, né? Dependendo da matéria, do que você tá falando, você tem que passar, né? Porque essa questão do torcedor, até muitas pessoas às vezes falam, mas você torce para um time, não, né? O jogador não tá nem aí para você, mas é uma coisa que não tem explicação. É o sentimento de você estar no estádio, você vê no seu time, igual os meus amigos, eles estavam assistindo o jogo lá, na hora que fez o segundo gol, eles mandaram um vídeo para mim assim, ó, eu falei, meu Deus, vocês ganharam a Copa do Mundo? Cara, tipo, uma firme. Falou, cara, a gente fez gol, não sei o quê. Então é muito sentimento, não tem como explicar. Então quando a gente vê um repórter, um comunicador passando esse sentimento... E o esporte, né? Se a gente falar de vida de atleta, não só de jogador de futebol, mas de qualquer esporte, é uma vida de muita luta. Para aquelas pessoas que estão ali se tornaram um atleta profissional, olha quanta coisa ele deixou para trás, quantas pessoas ele deixou para trás, quanto atleta bom que ficou no caminho e não conseguiu realizar aquilo que queria. Então, a história de qualquer atleta, ela é preciosa, né? Imagine quanta coisa aquelas pessoas têm para contar. Então eu sempre tive esse olhar, poxa, aquele cara não é simplesmente o cara que às vezes não está numa fase boa no time, existe uma pessoa ali atrás dele. Existem problemas atrás dele, existem, às vezes, abuso, né? Às vezes a gente fala de um jogador de futebol que veio lá de baixo, né? Passou dificuldade, às vezes passou fome, às vezes caminhava 20 quilômetros para poder chegar no treinamento e não desistiu. Então, isso tudo importa, né? O esporte é isso, é superação. Então, normalmente, pessoas que se tornam grandes atletas, elas venceram muitas etapas lá atrás, não foi só essa etapa mais glamurosa da carreira que está todo mundo vendo. A parte que ninguém viu, às vezes, é a parte mais emocionante, né? Então, você falou isso ontem no jogo do Curitiba lá. Como que é o nome do jogador que fez o segundo gol lá, que estreou ontem? Diogo Oliveira. Então, hoje eu assistindo o Globo Esporte, aí ele foi dar a entrevista lá no final do jogo. Aí ele, dando entrevista, ele se emocionou lá, porque ele falou que ele ia desistir do futebol, que ele foi pra fora do país e tal, ia desistir do futebol, e ele começou a trabalhar de chapeiro. Aí o irmão dele não deixou ele desistir. Falou, não, você não desista, continua. Daí ontem ele retornou jogar futebol aqui em Curitiba, ainda meteu o gol ainda da vitória do Coxa. E eu assistindo aquele dia, eu pensei na minha cabeça, né? Eu falei, pô, imagina que da hora levar esse cara no Quase podcast pulou em cima de mim, achei que ele ia me derrubar ontem. Então eu pensei, imagina que legal, né? Trazer pra ele falar a história toda. Nossa senhora, achei que ele ia me derrubar. E é exatamente isso que você disse aí, tipo, cada pessoa tem uma história, né? De superação ali, pra estar onde está. Às vezes a gente pensa que é só jogador, tá ali, nossa, não passou nada de dificuldade. Eu tenho um sobrinho que eu não vejo ele já faz quase 1 ano, que ele tá fora aqui, ele tá lá num time de Arapongas, lutando pra ser jogador de futebol. E ele ligou tipo, mim de madrugada, pô tio, meu nome tá no bid lá agora, veja lá. Só que ele tá fora. E ele tá lá se mantendo, trabalhando lá de barbeiro, pra conseguir se manter, pagar as despesas, conseguir lá, pra ver se consegue
né, ser contratado por um time de mais nome, não sei. E tá lá. Se Deus quiser, um dia vai dar certo, né? Daí você vai levar eu junto com você. Exatamente. Então... Mas é isso daí. Agora o que eu vou falar pra TT aqui? Vamos achar alguma coisa pra ela ver se ela ganha a caneca ali. Dá pra você narrar o gol do Alex Mineiro, campeão 2021 Meu do Atlético? brother, Alex Mineiro. Um beijo, vou mandar pra ele. Não, Um dos melhores amigos que o futebol me deu, sabia? Sério? Sério. E eu, apesar de ser coxa, os meus maiores amigos do futebol são jogadores do Atlético. Pô, Sou legal, muito cara. amiga do Rogério Correia, muito amiga do Marcão, que era técnico do Paraná agora aí, né? Que hoje é treinador. Alex Mineiro, Alan Bahia, falo com o Alan Bahia Nossa, toda Alan semana. Cara, que saudade do Alan Bahia. Pô, Alan Bahia. Aqueles pênaltis que você fazia com o Paradinho. Sim, igual, vou né? mandar, hein? Ele Vou mandar começou- pra ele Bola na essa cabeça, parte. A bola, corte de O bola. Alan Bahia era demais, mano. Uma vez ele quase quebrou a coluna do Rogério Ceni na paradinha que ele deu. Ele era Então, demais, porque né? enquanto eu era repórter da TV, tem mais esse Enem ainda. Eu era assessora de imprensa de alguns jogadores. Eu tinha um escritório, uma assessoria de imprensa. O clube dava um apoio geral a todos eles iguais, né? E eu fazia assessoria individual dos atletas que me contratavam. Levava nos programas, fazia acompanhamento do programa, depois arrumava o DVD, tirava foto dos caras nos estúdios, enfim. E aí isso me rendeu inúmeras amizades. Cara, Fui assessora de imprensa do Kleberson, do Alex Mineiro, Kleberson? do Ivan, do Aloísio Chulapa. Nossa, aquele cara é muito resenha. caramba, que Então legal. tinha uma né? época assim, antes da minha filha nascer, né? Porque depois que ela nasceu não tinha como. Maternidade e mais TV, assessoria de imprensa e mais o escritório da assessoria mais a maternidade, tinha aí não como. dá. Não teve como. Mas teve uma época que eu era assessora de 5 jogadores do Paraná, 5 do Coxa e 5 do Atlético. Nossa. Meu primeiro assessorado foi o Reinaldo. Reinaldo, ele era o que fazia gol de pênalti. artilheiro um monte do lá. Paraná, Nossa, eu lembro Nunca desse tinha cara, errado um pênalti. O dia que o Reinaldo errou 2 no mesmo jogo, o Jornal Nacional me ligou. Deve ter sido o William Bonner que me mandou ligar, Jadaíra. Sem dúvida. Queriam os números e tal. Aí fiquei pensando, falei, nossa, como é que arrumaram meu número, né? Como é que chegou lá na redação lá do Jornal Nacional, que eu sou assessor de imprensa do Reinaldo. Mas foi uma época muito legal. E assim, eu sempre digo que o futebol é legal, é emoção, tudo e tal, mas o que mais vale é as amizades e as pessoas que você conhece ao redor dele. Seja outros profissionais, sejam atletas, as esposas. Tenho, várias esposas que são minhas amigas até hoje, né? Enfim, e eu acho que eu sempre digo, jamais será só futebol. Tem muita coisa, né? Por trás, né? Ao redor dele. Pô, que legal, cara. Eu tô muito feliz mesmo que vocês compareceram aqui. Eu tô nervoso até agora, né? Eu falei, pô, como que eu vou levar o Piazada hoje aqui com 2 gigantes na comunicação Que aqui. fazem isso aqui de olho fechado, né, Thiago? Tem hora que eu vou falar assim, até dou uma gaguejada. Assim, Não, eu vejo a Jana caramba. falando, ela fala com uma calma, com uma tranquilidade, assim, sabe? A gente ficou olhando e fala, meu Deus. Meu Deus, e eu me atropelando tudo aqui. Mas muito obrigado mesmo por vocês terem comparecido aqui. Nossa, eu fiquei feliz desde quando vocês falaram que iam vir. Eu já fiquei feliz demais lá. O Felipe também ficou, pô, demais, cara. Isso aí vai dar uma força enorme pra gente no nosso projeto aí, né, Felipe? E é isso aí. Eu quero também mandar um abraço pro Linhares lá, pro Dudu, pro Senechal, né? Isso. Pra galera toda lá do programa lá que vocês fazem lá, que é da hora, sempre quando eu posso estou acompanhando. Quero mandar também pro Christian Toledo. Acho que eu conversei com o Christian Toledo ontem. Ele viu a grande fotinha de Christian, vocês trabalhamos juntos no Tribuna do Deu Esporte. like, deu like. Eu vi lá, daí eu vou desafiar ele no FIFA lá, que eu vi que ele joga FIFA. nós vamos Então, o jogar Christian Toledo é um grande amigo. Grande mesmo, ele tem 2,04 metros. 2,04 m. Eu vi ele uma vez quando eu tava indo pro jogo do Beijo, Atlético. Christian. Bicho enorme, Gigante, cara. né? O grandão, eu só chamo ele de grandão. E esses amigos que a TT tem aí, se por acaso vocês verem esse podcast que quiserem comparecer aqui, cara, imagina um dia o Alex Mineiro aqui. Daí eu não consigo falar mesmo. Difícil ele estar em Curitiba, mas se ele tiver aí, ele vem. Imagine, cara, o Alex Mineiro. Se tiver uma esses caixa de caras- cerveja aqui, um colherzinho, ele vem daí. Já trazemos, já deixamos a geladeirinha ali esperando já, né, Aqui, ó, Thiago? aqui tem, aqui, ó, pra ficar aqui. Eu ia trazer hoje, mas daí eu pensei, não, né? A Janaína tá grávida. Esses dias foi aniversário dele, Eu eu estou no ano mandei... sabático. Esses dias foi aniversário do Alex Mineiro, mandei um áudio, até mostrei pra Jana, né? Mandei um áudio e tal, dando os parabéns. E lá no Bate-Pronto, eu tenho o quadro lá dos aniversariantes. A gente vê, tem lá uma tabulação do aniversário da boleirada, os técnicos e tal, e a gente manda parabéns todos os dias. E aí mandei um áudio de manhã e tal, e passou.
De noite, na hora do parabéns, na hora do chora cavaco lá, o parabéns pra ele me ligou de vídeo. Eu me senti lisonjeada. Que legal. Sabe? Por, a distância participar da festa dele, do parabéns dele lá. E falei, nossa senhora, tem que só agradecer, né? Porque imagina, que privilégio, né? O Alex Mineiro me ligar no dia do aniversário dele pra participar do parabéns dele. Igual você falou, é isso que fica, né? É isso que faz valer a pena tudo, isso né? aí. É verdade. As amizades que a gente leva, acho que não tem preço, né? Esse privilégio que você tá falando é o privilégio que eu estou tendo agora aqui de ter vocês aqui com a gente hoje aqui. Nossa, isso aí vai demais, cara. Sem palavras. Eu vou fazer deixa eu te fazer uma pergunta pra você. O que você acha do momento do Curitiba e o que vocês esperam aí pra esse resto de campeonato? Ai, no momento do Curitiba, alívio. Né? Não ganhou nada. Eu acho que até o técnico Thiago Kozlowski foi bem claro ontem na entrevista quanto a isso. Os jogadores vêm falando que cada jogo é uma final e é assim que tem que ser. Né? Mas eu acho sensacional o fato do torcedor Coxa Branca, desde que começou o Brasileirão, ter abraçado o time. Né? Passou o campeonato inteiro. Tá o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. 30 mil pessoas no estádio. 32 mil pessoas ontem. Cara, imagina esse time disputando a Libertadores de novo. Né? Imagina esse time de novo na final da Copa do Brasil, como já aconteceu 2 vezes. Eu acho que o Justo saiu meio assustado ontem de lá. Ele tava lá. Ele tava lá, eu vi várias vezes ele filmando assim a torcida e sorrindo. Eu acho que ele saiu tipo... Pensou, nossa, vai dar retorno esse negócio aí. Acho que ele pensou, vai dar certo. Investimento, acho que vamos fazer um estádio para 50 mil mesmo, porque olha, nessa tiriça tá com 32 mil no estádio. Mas assim, é jogo a jogo, não tem como a gente prever, o primeiro turno tá acabando agora. E como a gente sempre fala lá, né, Jana, também depende do desempenho dos outros que estão embaixo, ou os que estão um pouquinho acima, né? Eu acho que é um campeonato muito longo, né? Mas acho que o mais importante pro Curitiba nesse momento foi ter resgatado a confiança. É, né? a reação. Porque basicamente é o mesmo time, né? Tem aí alguns reforços, mas a base é a mesma, né? Do mesmo time que ficou aí num jejum absurdo, né? Eu ia falar desgraçado. Ficou num jejum absurdo, 4 meses sem ganhar. Então, o ambiente já parece outro. E eu acho que isso é fundamental para você conseguir trabalhar, né? Então, apesar do Curitiba estar ainda ali na zona de rebaixamento, pode sair na próxima rodada, vai encarar o líder, só o líder. Mas é um time que não se acovarda, né? É um time que vem mostrando competitividade nos últimos 4 jogos, que não mostrou desde que começou o ano. E eu acho que isso é fundamental, independentemente do Curitiba se manter na primeira divisão ou não. Eu acho que o torcedor precisava dessa resposta, né? Por tudo que o torcedor tem feito, né? Tem apoiado o time, tem acreditado, tem sofrido, enfim, vem sofrendo há anos, né? Porque o Curitiba, todo ano, sempre tem uma dificuldade muito grande de conseguir ser um time forte, competitivo, buscando algo maior na Série A. E agora, com o investimento da SAF, eu acredito que agora, a longo prazo, é isso que o clube vai buscar, né? Tentar subir de patamar nas contratações, montar um projeto, como o Atlético fez, né? O Atlético de 10 anos atrás está colhendo hoje os frutos que começaram lá. Mas começou em 95, o resultado que tem Petralha, hoje. Mais né? de 20 anos, né? Mas eu digo assim, o clube que está todos os anos brigando por Copas é esse Atlético que a gente, quando começou a cobrir, né, também tinha dificuldades, não era visto como um dos grandes times do Brasil e hoje está brigando entre os primeiros. Então acho que isso tudo é um processo, né? Futebol é um negócio e você precisa ter pessoas e gestores inteligentes e que tenham visão do negócio por trás. E até para botar... Vai demorar um tempo. Eu acho que o torcedor tem que também se conscientizar que não é da noite para o dia. O Curitiba veio de diversas diretorias muito amadoras. Muito amadoras. E não cito assim A, B ou C. Não, cito A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Entendeu? Então, assim, é um amadorismo de longo prazo que agora, divisor de águas, e eu acho que o clube começa a construir uma nova história daqui pra frente. Bom, é isso aí, né, cara? É bom até quando... Eu torço porque o Curitiba ali se erga novamente ali, porque é legal quando tá ali os 2 clubes da... Imagine a gente que cobriu o Paraná na Libertadores, gente. Que triste que é ver o Paraná na situação que tá. E eu conheço muita gente paranista. É triste, a gente sempre fala isso. E assim, realmente, nossa,
gente até comentou no programa essa semana. Acompanhamos o Paraná e 6-2 no Flamengo, cara. Pô, Paraná era um time massa. Paraná 2006, 2007 moía. Começou em 2005, aquele bom time montado pelo Caio Júnior e tal, mas, gente, moía, né, Jana? Exatamente. E agora a gente vê um Paraná não conseguir subir para a primeira divisão de estadual. Cara, é triste. É triste pro nosso futebol. E isso tudo contribui para quê? Para que cada vez mais os paranaenses sejam corintiano, palmeirense, São Paulino, flamenguista, fluminense, Botafogo. Enfim, né? Mas a gente torce por dias melhores. É verdade. Ser flamenguista é triste, né? Eu não gosto do Flamengo, nem um pouco. Ainda mais que ele virou a gente mais uma vez. Ai, que triste. Bom, a gente tá indo pro final aqui do nosso podcast. Eu vou deixar a TT dela, ela vai encerrar o programa dela, ganha caneca. Ela ganha caneca. Né? Eu Ai, quero pedir pra galera aí que assistiu a gente até agora, quero agradecer vocês. Né? Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Acompanhe também as meninas lá, a TT Mota, a Janaína Castilho, né? Acompanhe lá o Jovem Pan News lá, se não me engano é 107.3, isso? 107.1. 107.1, lá elas têm o programa lá, como que é o nome do programa? Bate Pronto Curitiba, segunda a sexta, do meio-dia. Às 2h. Olha. Ou no YouTube, Jovem Pan. Grupo Rick. Olha. Pega essa sintonia aí. Entrosamento, cara. Entrosamento, sem combinar. Para. Você tem alguma coisa pra falar, Felipe? Eu tô sem palavras. Eu quero agradecer essas duas grandes mulheres, né? Duas comunicadoras exemplares, que igual eu falei, só de ouvir a gente já conhece de longe, fico até emocionado, sem palavras, agradecer de coração que vocês estão aqui. E desejar mais e mais sucesso para vocês, que vocês são maravilhosos. Obrigada. A gente ama assistir e acompanhar vocês. Piazada Agradecemos Cast o convite, né, meninas? Piazada aí, toda piazada que tá acompanhando. Nós agradecemos. Uma honra. Tem um espaço para contar um pouco da nossa verdade. história, né, Jana? Muito legal. E é programa que a gente consegue, né, bater papo, formato leve, enfim, super gostoso. Obrigada mesmo pelo convite, foi super Imagina, agradável estar aqui com A gente vocês. que agradece. Valeu. Então, vamos deixar a TT encerrar o nosso Piazada de hoje. E é isso aí, Piazada. Semana que vem estamos aqui novamente. Novo convidado. Novo convidado. E a gente vai postando aí as novidades para vocês aí. Beleza? Obrigado para vocês que acompanharam a gente até aqui. Tamo junto. E agora fico com a TT. Aí, TT, manda um abraço pra galera Coxa Branca também aí, porque eu sempre falo assim, ó, vou fazer a Coxa Branca aqui. Mandar um salve aí para toda a nação Coxa Branca que tá ligado. E você que tá aí no podcast Piazada Cast, deixa seu like, se inscreve no canal. Claro, hoje eu e a Janaína aqui, mas logo, logo mais convidados e sempre um bate-papo muito gostoso com os meninos aqui. Tamo junto, galera do Piazada Cast. Valeu! Aí, ó. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado. Até mais.